Eu vou lendo de 2 em 2, tá, moço? E aí eu vou parando, voltando. Quem não conseguir achar, você anota ali na telinha, né? Colossenses 1 vai começar assim o versículo 1. Fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Para quem? 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Por isso o nome da carta é Colossenses. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ele está se apresentando. Olha, gente, eu sou apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, né? Apóstolo e missionário é a mesma coisa, né? Significa aquele que foi enviado com uma missão. Então, ó, gente, quem me enviou foi Deus. E essa carta aqui que eu estou escrevendo é para vocês aí de Colossos, que no caso são os colossenses. Ele fala o quê? No 2, né? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Amém? Então, eu estava meditando, né? E se hoje Deus inspirasse? Claro, hoje a Bíblia não está mais sendo escrita, já foi revelado e deu, né? O que nós temos que saber está ali. Mas se hoje não Deus inspirasse o Paulo para escrever para a Alvorada, para a igreja de Alvorada, né? Eu falei assim, será que eu estaria no meio desses santos irmãos e fiéis? Aí a pergunta é de vocês, que cada um veio o quê? Responder de si mesmo. Ali ele escreveu aos santos irmãos e fiéis em Cristo, né? Que estavam em Colossos. Será que se hoje fosse escrita carta de Paulo aos alvoradenses, será que eu estaria no meio desses santos? Será que eu estaria no meio desses irmãos? Então a primeira coisa, irmãos, isso fala sobre congregar. Não, mas é que tem que buscar Deus em casa. Quem busca Deus em casa vai vir para a igreja. Porque irmãos, não tem como você andar com o Senhor sem andar com o pastor, sem andar com o rebanho do pastor, que são aqui as suas ovelhas. Eu não vou pregar sobre congregar aqui, mas congregarmos é mandamento, assim como tomar Santa Ceia, batismo nas águas, ser dizimista ofertante. Congregar é um mandamento tanto quanto importante. Não é verdade? Então, eu não vou falar sobre o congregar, embora ele fale sim, aos santos irmãos que estão aqui. Ah, mas alguns falam, naquele tempo não tinha igrejas. Irmãos, se naquele tempo o Império Romano proibia fazer grandes aglomerações, você juntar o povo para quê? Para ser todo mundo detonado? Então é óbvio que você fazia o quê? Pequenos ajuntamentos. Amém? Inclusive, se você vai estudar no Brasil, eu não lembro agora qual foi o ano, mas não faz muito tempo não, que os cultos evangélicos começaram a serem permitidos. Eu não lembro agora qual é o ano, mas não é muito tempo não, que foi permitido, né, a primeira igreja evangélica ali, tipo assim, tem a placa, tem o sinal, né, e o pessoal poder congregar. Tinha cultos, mas a mesma igreja, né, agora é a igreja evangélica, faz pouco tempo, né. Então, quer dizer, então era normal eles se juntarem, mas o que, irmãos? Não é normal o quê? Eles estarem longe. Então, se hoje Deus mandasse uma carta aos santos e fiéis irmãos, você tem que estar nela, irmãos. Você tem que estar junto com esses santos irmãos. Então, a importância que temos de congregar. E como eu falo, mas o pastor não fala para ele congregar, porque ele quer, como eu falei, eu gosto da igreja cheia, né? Mas, irmãos, se eu pregar para uma pessoa e eu for fiel, ou se eu pregar para centenas de pessoas, milhares de pessoas e eu for fiel, e às vezes pela internet eu alcanço muito mais gente até do que pessoalmente, né? Irmãos, a minha salvação, ela não depende do número de pessoas para quem eu prego. Se eu pregar para um e eu for fiel, eu vou para o céu. Se eu pregar para 1 milhão e for fiel, eu vou para o céu. Não é o número de pessoas para quem eu prego que vai me dar a salvação. Foi Jesus Cristo, né? Mas quanto mais pessoas você consegue alcançar, é óbvio que todo ganhador de almas quer alcançar mais pessoas. Então ele quer que as pessoas congreguem, ele quer que as pessoas aprendam a palavra de Deus, que as pessoas leiam a Bíblia, que as pessoas sejam crentes na igreja, fora da igreja, porque ele se preocupa com a salvação. Ele se preocupa com aquelas pessoas ali que precisam ser firmes, né? Quem não é, se firmar, e quem é firme o quê? Continuar.
continuar. Ah, mas alguns falam assim, santinho só tem no céu. Bom, irmãos, ali em Colossenses você acabou de ler. E está cheio de outras cartas que você vai ler, que Paulo endereçava aqui aos santos. Uma pessoa falou para mim, né? Ah, se tu é tão santo, por que tu não está no céu ainda? Eu falei, tá, então eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, então todo mundo que é santo tem que morrer. A pessoa nem tem noção do que está falando. Ah, santinho só tem no céu. Mas ele escreveu aqui em Colossos do céu ou Colossos na terra? As pessoas estavam no céu ou estavam na terra? Se tivesse no céu, para que escrever para elas? Então esses santos são quem, irmãos? Estavam em Colossos. Então a primeira coisa, congregar. É mandamento. Não tem como você querer estar com o pastor e não querer estar com o rebanho. Isso não existe, simplesmente não tem como. Segunda coisa, né? Temos que ser santos e fiéis. Então o santo é aquela pessoa que foi separada do pecado, como pregava na Santa Ceia, né? A pessoa foi justificada pelo sangue de Jesus. A palavra santo significa especial, separado, reservado. Qual o contrário de santo? Pecado? Não, é comum. O contrário de santo é comum. Então, nós somos separados, amém? O nome igreja vem de eclésia, significa, um povo chamado para fora. Para fora da onde? Primeiro para fora do pecado. E depois chamado o quê? Para fora, para o mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós temos que ser parte desses santos. Ah, mas tu vai te achar santo? Não me acha, eu sou. Pelo sangue de Jesus. E é isso. Então eu falar da obra de Jesus não me faz orgulhoso, me faz um crente. Então eu sou justificado e santificado pelo Senhor Jesus. Se hoje Deus usasse Paulo para escrever a carta aos alvoradenses, você e eu tinha que estar no meio do povo que recebesse ela. No meio dos santos e dos fiéis. Santinho só tem no céu. Só tem santinho no céu porque foi santo na terra. Então, olha quanta coisa, só em um pouquinho de versículo, Mas vamos lá que eu quero. Se eu não consigo pegar tudo muito bem. Aí o versículo 3 ele começa a falar assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então ele falou: a gente não para de interceder por vocês, a gente não para de orar por vocês, porque nós ouvimos a fé de vocês, nós ouvimos o quê? O amor de vocês. Eu tenho que ser de Deus no coração. Pois é, mas aqui não foi Deus que viu o amor e a fé deles, foram homens. Eu tenho que ser de Deus no meu coração. Pois é, mas aqui o problema é que não foi Deus, foram homens que ouviram da fé, foram homens que testemunharam o quê? O amor. Amém? Então tem também essa parte na nossa vida, como eu já preguei aqui, que nós temos que mostrar, não é nos exibir, mas o que? São os frutos da salvação, amém? É aquilo que eu falo para você, é ser crente, é ser sincero, dentro da igreja e fora da igreja, é ser crente, como eu falei em cima do altar, mas também fora, é ser verdadeiro, não é verdade? Para que as pessoas possam o quê? Ouvir de nós, ouvir em nós o quê? O bom testemunho. Não adianta, eu já falei aqui para você, não. Eu sou duro no falar, ficar lá, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Para com isso, você não está num troféu concorrendo a quem conhece mais versículo bíblico, isso ninguém se impressiona. Mas agora vai aquele marido, que é um cavalo, a mulher dele, para não falar coisa até pior, palavrão não, mas não chamar de coisa pior do que um cavalo, ele se converte. Você acha que ele tem que ficar? A Bíblia diz. Não é isso que vai ganhar a mulher dele para Jesus. Agora ele mudou o quê? A forma de tratar. Se tratava bem, agora trata melhor.
a forma de tratar ela. Amém? Eu te garanto que ela vai vir para a igreja. A forma dele começar agora a tratar os filhos, não é verdade? Ou vice-versa, né? O filho começa a tratar o quê? O pai. Então ele não vai ficar, a Bíblia diz, enchendo de versículos. Você tem um Google que tu consegue, né? Mas o quê? O que ele diz, primeiramente o quê? É demonstrado. E onde que nós temos que demonstrarmos? Dentro de casa. É o primeiro lugar que nós temos que ser crente. Né? E aí quando ele falar a Bíblia diz, ou ele citar um versículo, ele vai ter o quê, irmão? Ele vai ter moral. As pessoas vão parar e vão falar o quê? Essa pessoa ela pode ser ouvida. Né? Então eles ouviram falar da fé em Jesus e do amor. Não é amor, e do vosso amor para com Deus. Porque Deus viu que vocês o amam no coração. Porque Deus olha, quando não fala disso aqui, fala o quê? O vosso amor que tendes para com todos os santos. Quem são? Entre eles mesmos também, não é verdade? Então é demonstrar através das atitudes, é demonstrar através do comportamento, não é verdade? Óbvio. Pastor, mas ninguém de nós é perfeito. Está ensinando isso para mim? O meu Senhor Jesus é perfeito. Eu não espero em você perfeição, e nem você em mim. Mas agora, nós também, por não sermos perfeitos, não quer dizer o que, irmãos? Que nós vamos viver o que? A vida no que? Um mau testemunho. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Aí é um cavalo para a mulher. A Bíblia diz, está escrito. Aí não respeita o pai e a mãe. Né? A Bíblia diz, deve para todo mundo, né? Deve uma vela para cada santo. E que adianta, irmãos, a Bíblia diz? Então, fecha a boca e o quê? E mostra com as atitudes. Aí aquela mulher começa, não, ser uma bênção para o seu marido, e vice-versa, né? Ou o marido, ele começa a tratar a sua esposa com o amor de Deus, começa a dar honra a ela, né? Ou os filhos. Aquilo vai começar a chamar a atenção. As pessoas vão começar o quê? A ouvir da fé em Jesus e do amor. Quando lá no colégio alguém falar assim, esses crentes são todos falsos, o filho vai dizer, olha, não sei se são tudo, mas o meu pai, quando foi para a igreja dos crentes, o meu pai melhorou, nunca me deu um abraço. E agora o meu pai me deu um abraço, lá meu pai cuida de mim. Amém? Talvez ele não venha para a igreja amanhã. Mas ele mesmo vai começar a defender o quê? O pai lá fora. Casamento, a mesma coisa, não é verdade? Pastor, somos há 30 anos casados. Glória a Deus. Não é verdade? Que bonito. Eu não cheguei lá ainda. Né? Mas, e aí a pessoa se converte. Eu creio que agora ela vai viver uma fase muito melhor do que esses 30 anos. Talvez foi até bom. Mas agora com Jesus é o quê? É melhor. Onde é que foi o primeiro milagre de Jesus? Não foi no casamento? E que milagre que ele fez, pastor? Ele transformou a água em vinho. Por quê, irmãos? Porque era feio, irmãos, se você fizesse um casamento e faltasse. Entendeu? Então, as pessoas iam falar mal. As pessoas iam para casa. Porque naquele tempo a festa durava mais ou menos 7 dias. Que coisa, né? Né? Então era feio, você ia ficar mal falado. As pessoas, né? Também, você não sabe o que é fofoca, comentários, né? Mas naquele tempo se fazia muito isso. E aí Jesus falou o quê, irmãos? Não, peraí, então não vamos, né? Transformou a água em vinho, o quê? Para a festa o quê? Durar mais tempo. E a não ser o pessoal que estava ali, que viu que foi ele que fez esse testemunho, ninguém viu que foi ele que fez. Sabe, né? Olha, até chamou lá o noivo, né? Todo mundo guarda o melhor vinho e depois serve o inferior. Mas tu fez o contrário. Agora tu fez o quê? O melhor. Não é verdade? Então Jesus fez questão de fazer a festa durar mais. A única função do vinho era fazer a festa durar mais. Só isso. Então ele fez o quê? A festa durar mais. E com o vinho bom. Que bênção, né? Então ele se preocupa com aquilo ali. Então a mesma coisa na família, onde quer que andar, né? Nossas famílias, quem mora com nós, quem convive com nós, tem que ser os primeiros a ouvir isso. Então Paulo falava, né? Gente, vamos ler de novo 3, ó. Graças damos a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós,
porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aí o 5 fala assim, ó, por que eles chamam dessa fé e esse amor? Aí fala o 5, ó, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 6. Que já chegou a vós, como também já está em todo o mundo daquela época, né? E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Isso trouxe o que para eles, pastor? Esperança de que há algo reservado para eles o quê? No céu. Irmãos, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas está cheio de versículos, irmãos, que mostram que quando a pessoa ela crê que um dia haverá o céu, ela vai procurar o quê? Viver uma vida santa na terra. Por isso que eu falei, santinho só tem no céu. Claro, porque foi santo na terra. É óbvio. Então, o que fazia eles terem essa fé e esse amor, irmãos? Eles ouviram o Evangelho, não é verdade? E eles ouviram que há uma esperança para eles reservada nos céus. Como eu falo aqui, não é errado nós pregar sobre prosperidade, aqui eu prego sobre isso. Não é errado nós pregar sobre vitória nessa vida, nós pregamos sobre isso. Não é errado nem um pouco pregar sobre cura divina, nós pregamos sobre isso. Não é errado nos pregar nem um pouco sobre Deus que realizar os nossos sonhos aqui. Não é nem um pouquinho errado. Mas o errado é reduzir o que o Evangelho é só isso. Não é verdade? É só isso. Eu falei, até a própria pessoa. Se o pastor está perguntando, se eu prego, é só vitória, e é só fé, e determinação, e pula, e não sei o que, e fala, nossa, que homem de Deus. Aí eles dizem, vamos começar a pregar hoje sobre a importância da Santa Ceia. Sabe? Mano, tu quer movimento? Vai lá em Osório, lá naquelas paiólicas lá, te amarra e fica uma semana lá. Amém? Vai lá. Não é isso que vai, não é o pula-pula, o glitch que vai te ajudar. É a palavra que vai te dar o que? Uma esperança. Por que eles eram crentes, pastor? Porque eles tinham a esperança de que havia algo reservado nos céus. Ou seja, não era só para essa vida. Tem bênçãos para essa vida. Eu preguei muito sobre ela. Mas o que? Nós temos que levar o povo a ter esperança nos céus. E aí a pessoa vai se batizar nas águas, aí a pessoa vai ser fiel com Deus, a pessoa vai participar da Santa Ceia, a pessoa vai passar a andar em santidade, porque ela tem aqui uma esperança. E está cheio de versículos, irmãos. Aliás, no Novo Testamento, a cada 3 versículos, um fala sobre a volta de Jesus, o reino de Deus. O assunto, então, tem que se falar assim sobre a volta de Jesus, preparar as pessoas para ter essa cabeça. Está cheio de versículos, tá? Mas eu não vou pregar eles todos, até porque não tem tempo. Mas um deles que me chamou a atenção, lá, deixa marcado, lá no finalzinho quase do Novo Testamento, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Então você tem que ficar feliz. Eu tenho um pastor que me fala do céu. Eu tenho um pastor que me ensina sobre ser santo. Eu tenho um pastor que me ensina sobre congregar. Eu tenho um pastor que me ensina a palavra de Deus. É o que eu te falei, irmãos. Irmãos, se eu pregar para uma pessoa, ou se eu pregar para 1 milhão, isso não vai fazer eu ter o céu. O que me fez ter o céu é Jesus Cristo. Mas é óbvio que se eu puder abençoar uma pessoa, eu vou ficar feliz. Mas vou ficar feliz se abençoar mais. Por isso que eu falo para você ficar firme, para você congregar, tem preocupação de te ensinar a palavra de Deus. Sabe, você nunca leu todo o livro de Colossenses. Vai ler agora, então, pelo menos, por esses próximos dias. 1 Pedro, capítulo 1, fala assim, no versículo 3. Claro que eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala assim, bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fez, irmãos? Que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha só. O que mais? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Onde é que ela está? Guardada nos céus para vós. Onde é que ela está, irmãos? Guardada nos céus para nós, amém? Como eu falei, nós já fomos salvos, não é verdade? Mas um dia nós vamos o quê? Ter a entrada na nova Jerusalém. É para essa nova esperança, né? Então essa nova esperança nos motiva o quê? A viver em santidade o quê? Aqui na terra, né? Essa nova esperança ela vai abençoar, né? Ah, pastor, que nova esperança. Você achando que nova esperança era título do filme do Star Wars, episódio 4, né? Uma nova esperança. Não. Né? Muito antes, a nossa nova esperança estava reservada nos céus. Dá até para ler aqui o versículo 5, que eu nem ia ler, mas fala assim, ó. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Amém? Então ele está nos guardando como a arca de Noé, né? A arca de Noé estava transportando Noé e a sua família, claro, os animais também, né? Mas estava transportando Noé e a sua família. E quando acabou o dilúvio, literalmente tínhamos um novo céu e uma nova terra. Claro que esse novo céu e essa nova terra, né, eles são aqui nessa vida, não é verdade? Então corruptível também. Mas é uma figura que, né, quando nós lá um dia na volta de Jesus, é como nós estamos sendo guardados, não é verdade? Como eu falei, é o aprisco, né? É uma figura da arca de Noé também. Nós estamos guardados até chegar nessa nova esperança, não é verdade? Que um dia Deus preparou para nós. Então quer dizer, é a volta de Jesus. Mas como eu falei, para alguns Jesus pode voltar antes, né? Talvez aqui mesmo na igreja alguns vão morrer antes de Jesus voltar. Tomara que, né, que não aconteça isso. Eu fiquei uns 500 anos, tá bom, né? Mas a gente sabe que quantos aqui, pelo menos, vai fazer quase 4 anos que eu estou aqui. Faz 3 anos e 10 meses e uns dias, né? Mas e 21 dias. 3 anos, 3 anos, 10 meses e 21 dias. E aí, né, a gente vê o quê? Muitos já faleceram. Não é bom fazer velório. Nem que tem, na verdade. Mas aquela palavra ali nós vamos o quê? Para as pessoas, a esperança. Né? Então, a gente sabe que talvez alguns de nós aqui não vão ficar vivos para ver o arrebatamento. Mas nós vamos morrer talvez antes, ou quem sabe todos nós também, não sei, a gente não sabe o nosso amanhã. Mas é o que vai importar aqui no final, todo mundo, quem morreu antes, ou quem estava no arrebatamento, ok? Vai poder ter acesso a essa nova esperança, viva esperança, nova esperança que está reservada nos céus. Quando os colossenses entenderam isso mudou a vida deles, você viu? Porque eles estavam na fé e no amor, porque eles tinham uma esperança. Né? Volta lá então. Então, quando a pessoa tem essa esperança, irmãos, ela vai se santificar. Eu preguei aqui igual Daniel, na verdade. Daniel estava lá e orar 3 vezes por dia não é doutrina, não, tá? Se você orar 3 vezes, 30 vezes, tanto faz. Né? Mas ele orava 3 vezes em direção aqui a Jerusalém. Eu já preguei aqui uma vez, né? Daniel estava com o corpo na Babilônia, mas o coração em Jerusalém. Não é verdade? Então quer dizer, até o Colossenses 3 vai falar, né, que nós temos que pensar nas coisas do alto. Então, pensando nas coisas do alto, não vai te fazer avoado, vai te fazer o quê? Santo. Vai te dar o quê? Uma esperança. E olha que bonita essa palavra, né? Muito lindo. Vamos voltar lá para Colossenses? Né? Então, vamos ler de novo 5. Por causa da esperança, então, porque eles tinham a fé e o amor, né? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós.
desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E aí o 7, vou ler o 7 e 8, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no... Viu? De novo, né? Mais uma vez ele falou, ó, qual nos declarou o vosso amor. Então Epáfras, quando eu vou falar outra vez sobre ele, na própria carta, eu vou falar, ele era alguém que se converteu ali pela pregação de Paulo, né? E foi para Colossos. E lá ele começou a pregar a palavra, né? E até se você ver lá a carta a Filemon, né? A igreja de Colossos, ela se reunia na casa de Filemon, né? Aquela carta que a Filemon era o dono da casa. O Papa, digamos, ele fosse o obreiro, ele virou pastor como fosse daquela igreja, né? Mas aqui que é legal que ele fala, né? Ele é um fiel ministro, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então você vê que ele que levou essa palavra, não foi Paulo quem levou eles a Jesus. Não foi Paulo que levou a palavra e que deu esperança para eles, foi o Epáfras. Um nomezinho difícil, né? Mas era um homem de Deus. E lembra que esse pessoal era um povo o quê? Politeísta, que estava em tudo quanto é coisas. Mas quando eles ouviram falar de Jesus, houve uma esperança neles. Então esse foi um fiel ministro, amém? Então ministro não é cargo, não é título. Ministro é o quê? É uma vocação. Que a pessoa estava o quê? Preocupada em não guardar a salvação só para ela. Ela quer o quê? Ela quer pregar. Não é verdade? Ela quer pregar, ela quer falar, ela quer dizer, como eu falei, pastor, eu quero pregar. Tá, então prega primeiro para ti mesmo. Se tu não for exemplo para ti, tu não vai ser para ninguém na vida. Mas ele foi um abençoador, um amado ministro, um amado o quê? Conservo. Já falei, né? Às vezes você pega ali um obreiro, ele passa a ser ministro, e uns começam, né? Começa a botar as calças aqui em cima. Aí já muda, né? Ele é fumo, vortemo, arotemo. Aí pegou, ô Senhor Deus. Cara, para que isso? Para que isso? Porque essa transformação toda, não é verdade? Não adianta-nos, né? Ali é para nós, como pregava semana passada, inclusive, não é verdade? É um chamado para nós o quê? Servir. Ele falou, ó, ele declarou também o vosso amor, quer dizer, ele dava o quê? O testemunho. Ele falava como é que estava a vida espiritual daquele povo. E com o tempo não começamos, né? Eu falei assim, talvez uns já convivem um pouquinho mais, outros você vê os próprios frutos, não é verdade? Tem pessoas que, na igreja mesmo, tem pessoas que são firmes, que são bênção de Deus. Tem pessoas que, né, que dão trabalho, que se incomodam, como eu falei. Tem pessoas que são participativas. Tem pessoas que, às vezes, como eu falei, faz 3 anos e 9 meses que eu estou aqui nisso, né? E 10 meses, né? Eu falei assim, tem irmão que nunca veio em nenhuma reunião dos homens crentes. Não importa o dia, a hora, pode fazer de madrugada na casa dele, vai faltar. Jovem que não participa dos jovens, às vezes é um peso para participar, dos teens, mulher que às vezes não participa, sabe? Eu falei assim, por essa igreja, por essas pessoas, a igreja não fazia nada, só abria a hora de culto e fechava quando o culto acabava e morreu. Sabe? Porque a pessoa não se envolve. É a pregação da semana passada, o quê? Me dá, eu quero, sabe? Aí não faz nada e não participa. Então, quer dizer, a pessoa, não, por se dependesse dessa pessoa, eu falei, a igreja abria, fazia o culto, fechava e ficava fechada, e não tinha mais nada. Talvez não tinha nenhum número do WhatsApp dela também, né? Eu falei assim, olha, essa pessoa não entendeu ainda o que é o quê? A importância de ser parte do quê? Do corpo de Cristo. E aí a pessoa, quando entende, porque ela se aproximou mais de Deus, né? Como eu falei, ela vai o quê? Ela vai querer fazer parte também. Quando eu digo fazer parte, não é que todo mundo vai ser obreiro, né? A pessoa vai querer de alguma forma o quê? Se envolver, né? E não é falar assim, aquele irmãozinho está meio bambo, eu vou dar uma missão para firmar ele. Cara, tu vai perder a pessoa. Tu tem que levar ele a entender o quê? A esperança e o amor em Deus. E quem entende que foi amado primeiro, vai o quê? Amar também. E aí a pessoa vai querer servir
né? Vai querer o quê? Se envolver. A pessoa vai querer pegar junto, né? Então, de novo, ó, o amor deles sendo falado, reconhecido. Amém? Então é importante. E aí o versículo 9 fala assim, ó, vou tentar encerrar hoje, se não der eu faço outra hora. 9. Por esta razão, viu? Então você vê que ele está continuando, né? Por essa razão, que ele está do 9 para trás. A Bíblia não foi um conjunto de versículos soltos, ela tem um contexto. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, olha o que lhe pedimos, que sejais, primeira coisa, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência. Então você viu? A sabedoria e inteligência. Isso vai fazer a pessoa ser cheia do conhecimento da vontade de Deus. Não pense que Deus vai ficar te guiando, né? Deus, hoje eu boto sapato marrom ou amarelo. Bota o que tu quer, irmão. Irmão que é chato, às vezes pergunta tudo, né? Pastor, o que eu boto hoje? Eu boto a meia branca ou eu boto a marrom? Mas vai que virar, irmão, te vira. Eita! Faço o que eu faço? Eu escovo o dente, né? E depois tomo um café, ou tomo café e depois escovo o dente. Pelo amor de Deus, não. Isso é chata, que é tudo mastigadinho. A Bíblia fala o quê? Conheça a vontade de Deus. E a vontade de Deus nos o quê? Na sabedoria, inteligência espiritual. Não tem a ver com inteligência natural. Senão quem é inteligente natural vai ser mais de Deus. Né? E quem é menos, pastor, vai ser menos. Deus só salva os inteligentes. Né? Então, é espiritual. Então, a pessoa vai precisar conhecer a vontade de Deus, não é verdade? Eu falei muitas vezes, quem é solteiro, né? Qual é a vontade de Deus para o seu casamento, não é verdade? Né? Quem já é casado é outra história, mas agora o seu casamento, às vezes uma vocação, né? Qual é o meu chamado para mim trabalhar, né? Não, meu pai é advogado, então você é advogado. Se você não tem vocação para isso, você vai se frustrar. Não é verdade? Não adianta. Seja o que Deus chamou tu para ser. Mesma coisa que falar, não, minhas filhas vão ser pastoras. Por quê? Porque eu sou pastor? A irmã Dani é pastora. Não é pastora, irmão. Faz 20 anos que eu conheço ela. Acho que já deu para Deus mostrar se ela tem chamado ou não. E não tem. Mas ela é uma bênção como minha ajudadora. Uma bênção como minha ajudadora. Mas não é pastora, não tem capacidade. Em mais de 20 anos, acho que eu já teria descoberto. E ela também. Mas ela é uma bênção. Me ajuda o quê? Bastante. Né? Então quer dizer, mas não quer dizer que é isso aí. Então ela vai ter outro dom que eu não tenho que ter. Tá vendo? Talvez o irmão, às vezes, canta bem, toca um instrumento. Aí a mulher, meu Deus do céu, né? Toca os cachorros, música, esvazia tudo. Não é o chamado, não, porque ele canta, ela vai ter que cantar também. Não é o chamado dela, é o chamado dele, amém? Mas aí ela vai ter uma outra vocação que às vezes aquele não tem. Então é conhecer o que é a vontade de Deus. Então é importante nós conhecer a vontade. Claro, primeiramente, a vontade de Deus é o que está escrito, não é verdade? Mas o que? É aquele entendimento. E se viu que a palavra fala, olha, eu oro por vocês. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e a inteligência espiritual. De novo, não é inteligência natural, é inteligência e sabedoria espiritual. Me perdoe, meu irmão, né, irmãos? Ser burro é feio, mas ser um tolo é mais feio ainda. Porque burro é só a pessoa estudar para deixar de ser. E tolo, pastor? Falta que a sabedoria que vem de Deus. Vai orar para pedir e Deus dá. E vai o quê? Vai acrescentando, amém? Então, é para todos nós. Então, a gente não vai ter, às vezes, tudo mastigadinho muitas vezes, na verdade? Não vai ter. Então, Deus vai dizendo o quê? A direção. E aí, para terminar, né? Aí o verso fala assim, para que possais, então, por que está cheio? Para que possais andar dignamente diante
do Senhor. Eu não vou falar um por um, tá? Mas agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como eu falei, entendeu? Não é uma vida estagnada. A pessoa vai crescendo nos frutos, crescendo no conhecimento, como Provérbios 4:8 fala, né? Que o caminho do justo é como o alvorecer, vai brilhando cada vez mais até ser um dia perfeito. Então a pessoa vai crescendo, amém? Por isso que eu falei, né? Às vezes a pessoa está há pouco tempo na igreja, se espera menos dela. Agora o cara que está aí 5, 10 anos, pelo amor do Pai, se espera muito dessa pessoa. Porque o que se espera, irmãos? Que ela teve 5, 10 anos o quê? Para Deus trabalhar na vida dela, amém? Como eu falei, a não ser que ela esteja num lugar que não prega a palavra, aí não é culpa dela em si, mas se ela está num lugar como aqui, que prega a palavra, irmão, não tem como não crescer. Vai crescendo, vai melhorando, vai se desenvolvendo, vai tendo bons frutos, ou seja, é uma constância, amém? E aí a pessoa começa a olhar para a vida dela e fala assim, meu Deus, como Deus transformou a minha vida? Não quer dizer, irmãos, que todas as áreas Deus possa fazer, Deus, né? Deus está fazendo obra, mas o quê? A pessoa começa a falar como Jesus me mudou, amém? Isso aqui é ser uma nova criatura. Então olha só, irmãos, né? Eu podia pegar cada pedacinho, não é o intuito de hoje, tá? E para terminar, falar assim, ó, corroborar, 11, corroborados, fortalecidos, né? Em toda fortaleza. O que mais? Segundo a força da sua glória. O que mais? Em toda a paciência. Paciência é perseverança, né? E longanimidade. Com gozo, com alegria, né? Então, paciência é perseverança. Longânimo é uma longo, vamos dizer, é confiança. Mas aí fala o quê? Onde é que vem a força? Em corroborados da sua fortaleza, segundo a força da glória de quem? De Deus. Às vezes os filósofos, né? Passamos muito tempo tentando ou fingindo ser fortes, até que uma hora desabamos. Você, nota 1000 pelo poema, nota 0 pelo conhecimento bíblico. Irmãos, onde que a Bíblia manda você ser forte por ti mesmo? Ah, mas lá em Josué, Deus falou, ser forte e corajoso. Cara, tu está lendo um versículo só. E o contexto? Deus falou o quê? Medita no livro da lei. Não para de falar dele. Está lá, lê o contexto, né? Não para de ler, né? De meditar nele. Olha, eu sou contigo, tal, amém? Então a força que Deus falou lá em Josué é o quê? Ser forte e corajoso, o quê? É com a força e a coragem que Deus dá. Amém? Amém. Irmãos, a salvação tu ganhou de Deus. Tu acha que as outras coisas vai ganhar de quem? De Deus. Amém? Então essa força vem de Deus. Ele me fortalece. O famoso versículo, né? Tudo posso. Mas a palavra fala o quê? Naquele que me fortalece. Amém? Então ele me dá força. Paulo fala em Coríntios, né? Quando eu sou fraco, então eu fico fraco? Tá fraco, tão fraco. Sai o humorista. Tô fraco. Tu é ovelha. Tu é forte. Amém. Amém? Amém. Né? Para com isso, irmão. Tentando na igreja. Para com isso, pelo amor do Pai. Vai para Deus. Aí Ele vai me fortalecer. Amém? Amém. Então, com a força desse poder, aí fala, né? Em toda a paciência. Paciência não é perseverança, né? Não é calma. Paciência é constância, perseverança. E a longanimidade. Não é verdade? Quer dizer, é aquela confiança em Deus. É aquela confissão da palavra, quando parece que não vejo a porta quando abrir. É aquela confiança que eu tenho que Deus não muda. Amém? Isso vem de Deus. Passamos tanto tempo sendo fortes que uma hora desabamos. Cara, vai ler a Bíblia, vai te converter.
A força vem de Deus. Fecha a boca para falar besteira e vai ler a Bíblia. É Ele quem nos fortalece. Amém? É Ele quem nos capacita. É dele que vem. Como falamos, a salvação vem de Deus. Por que as outras coisas menores que elas não viriam de Deus? Amém? E se a salvação de Deus eu recebi pela fé, por que as outras coisas menores que a salvação também não seria pela fé? Amém? Como é que vem a fé para você ser salvo? Pastor, eu ouvi o Evangelho e eu criei. Como é que vem a fé para você ser o que Ele quer que tu seja? Você tem que ouvir a palavra e crer. Amém? Então aí eu vou fraco, Ele começa a me fortalecer. Uma das bênçãos, né? Que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Por isso que é importante você batizar também, né? Uma das bênçãos é essa, mas o que? É na palavra de Deus. Não é eu ser forte de mim mesmo, eu ser forte da minha própria capacidade, eu ser aquela pessoa de mim mesmo determinada, eu ser aquela pessoa para frente, vai trabalhar então de para-choque do caminhão, para frente. Não tem nada que ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Na verdade, com Ele eu sei para onde eu devo ir. Amém? Amém. Se conseguir tirar esse louvor depois, não consigo também. Mas dizer, é Ele que me capacita. Então eu vou parar aqui, amém? Então, vou parar aqui. Não perca no próximo domingo, essa mesma hora, a continuação. Amém? Então pega essa palavra, irmãos. Como eu falei, é muito detalhezinho. Se eu fosse esmiuçar mais ainda, irmãos, dava um culto só de quase um versículo só. Amém? Então, como eu tenho aqui o meu tempo meio cronometrado, eu fui meio que passando assim por cima, um panorama, e tirando as partes que chamou a atenção. Então, o que nós aprendemos, irmãos? Nós precisamos estar entre os santos e fiéis, congregar. Nós precisamos o que, irmãos? Demonstrar a nossa fé e nosso amor. Não é para provar nada para ninguém, mas é Deus para provar a obra dele através de nós. O que mais que nós aprendemos, irmãos? A força a capacidade espiritual, a inteligência e sabedoria vem de Deus, não é inteligência natural. Não tem nada a ver com isso. Ah, não, mas aquele vozinho, ele é velhinho. É difícil porque também é velhinho, pastor. Ah, tá, meus parabéns, Deus achou um desafio, a idade. Para com isso, irmão. Ele é Deus dos grandes e dos pequenos. Ele fala em Isaías 43 que até a velhice, nossa, ele será com Deus. Então aquela pessoa, se ela tiver 500 anos, ela pode abrir o coração e se converter. Amém? Amém. Então quer dizer, a capacidade dela vem de Deus. O quê? E essa força para ser perseverante não é da gente. Não é o coach, não é o coach. Vai lá, para frente. Não vai se amarrar no baixo do caminhão, vai trabalhar embaixo do caminhão. Não é isso. A força vem de Deus. A capacidade vem do Senhor. Eu recebo pela fé a obra dele na minha vida. Amém? Eu vou parar aqui. Aí semana que vem começa uma passagem muito linda. É semana que vem. Deus abençoe você de casa.